Olá, sétimo ano. Hoje nós faremos uma atividade extra, dando continuidade aos estudos da aula de ontem, que foi o assunto de potenciação e radiciação de números inteiros. E para a atividade extra de hoje, os exercícios estão baseados de acordo com aquilo que nós fizemos na aula de ontem. Estou optando também, por botar essa atividade extra e gravar o vídeo, porque tem muitos alunos aí que estão com dificuldades de acessarem a aula ao vivo pelo Google Meet. Então aqui vocês poderão fazer no tempo que vocês tiverem a oportunidade aí, Se tiver algum imprevisto, alguma dificuldade, vocês podem fazer depois. Então, a primeira questão. Escreva as sentenças abaixo na escrita matemática e dê o resultado correspondente a cada uma delas. Nós fizemos uma atividade dessa na aula de ontem. Potência de base 3 expoente 4. Então, matematicamente, como é que isso fica? 3 elevado a 4. E não confundam, 3 elevado a 4 não é a mesma coisa de 3 vezes 4. É totalmente diferente. Potenciação é a multiplicação de fatores iguais, números iguais. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 3, 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Quanto dá esse resultado? Tem que colocar aí. Na letra B, potência de base 2 negativo e expoente 3. Então, vai ficar menos 2 elevado a 3. Quanto dá esse resultado? Menos 9 elevado a 0. Menos 9 elevado a 0. Tem uma regrinha. Vou dar cola aqui para vocês da regrinha. Com exceção do zero na base, todo número elevado a zero dá 1. Isso é regra, tá? Independente de quem for o número da base, com exceção do zero, todo número elevado a zero vai ficar igual a 1. Não importa se ele é negativo, se ele é positivo, se ele é uma fração, se ele é um número com vírgula. Se tiver elevado a zero, vai dar 1. Isso é regra, tá? Matemática, não muda. Tá, e a letra D, 11 elevado a 1. Quantas vezes vai aparecer o 11? Uma vez. Na dúvida, vocês podem fazer a conferência, do cálculo. Pode usar a calculadora para ajudar, se tiver dúvida. Não é para te tornar o processo principal na calculadora, não. Número 2, verdadeiro ou falso? Isso aqui vai falar de algumas propriedades que nós falamos na aula anterior também. Com a base negativa escrita dentro do parênteses. Então, lá, um número negativo dentro do parênteses. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Isso é uma regrinha que está na apostila da atividade de ontem. É só consultar lá. Com a base negativa e expoente zero, o resultado é sempre positivo. Como eu disse aqui, todo número elevado a zero dá 1. 1 é positivo ou negativo? Então, vou deixar isso para vocês terminarem de responder. Letra C. Com a base positiva escrito dentro do parênteses e expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Cuidado com a pegadinha. Com a base positiva, eu só tenho que ter cuidado quando a base for negativa. Agora, se a base é positiva, não apareceu sinal negativo na história. Então, cautela aí. Letra D. Com base negativa escrito dentro do parênteses e expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Isso está na aula de ontem também lá. A número 3 é parecida com a número 1. Indica e efetue as potenciações correspondentes. Letra A, 9 elevado a 3, ou seja, 9 elevado ao cubo, terceira potência. 9 vezes 9 vezes 9, dá quanto isso? Letra B, menos 5 elevado a 2. Então, menos 5, entre parênteses, elevado a 2. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5. Dá quanto isso? Letra C, 3 negativo elevado a 0. Essa é pela regra. Letra D, 10 elevado a 4. 10 multiplicado por 10 4 vezes. Dá quanto isso? Na número 4 aqui, já está na simbologia matemática. Tá, letra A, 6 ao quadrado. 6 vezes 6 dá quanto? Na letra B, agora aparece o 6 negativo entre parênteses. Cuidado com as letras B e C, são parecidas. Mas o parênteses aqui dá uma particularidade para a base, tá? A base aqui é menos 6.
A base aqui é 6. Esse negativo aqui, ó, ele está aqui, mas ele não pertence à base não, tá? Nós fizemos um exercício desse ontem também. Então, cuidado com isso aí. Tá? A única coisa que vai ter diferente aqui é a letra K, que tem um número com vírgula aí, né? Mas dá para vocês fazerem também. 1,7 vezes 1,7. Vai dar quanto? Tá? Todos são do mesmo jeito. Multiplicação de números iguais, fatores iguais. Quinta questão tem uma tabelinha aqui, ó. Complete a sequência. 2 elevado a 4 dá 16. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Por isso que está a resposta aqui. E 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? E 2 ao quadrado? 2 vezes 2 dá quanto? E 2 elevado a 1 dá quanto? Aqui em cima está faltando colocar alguém, né? A resposta está embaixo, que é 1. Por causa daquela regrinha, né? Vou deixar para vocês pensarem. A número 6 está na sequência aí de 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, tá? Deixei assim, parece que tá bem, tá repetitivo, né? É tranquilo, mas tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade nisso. Por isso que eu coloquei essa atividade aí. A sétima questão é interessante. Uma árvore tem 5 galhos. Cada galho tem 5 ninhos. E cada ninho tem 5 ovinhos. Quantos ovinhos há na árvore? Nós fizemos 2 exercícios sobre esse exercício, situação-problema, com essa ideia. Repare, nós estamos falando de potenciação, ou seja, multiplicação de números iguais. Então, quantas vezes tenho 5 aqui? Quantas vezes o 5 aparece no problema? Se eu estou falando de potenciação, tem que fazer a multiplicação desses números, né? Oitava, encontre a raiz quadrada. O que é raiz quadrada? A raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Por exemplo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. Agora na raiz quadrada é de 4. Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? Esse número é o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Tá? Então, aqui na oitava, letra A. Que número multiplicado por ele mesmo dá 49? Que número multiplicado por ele mesmo dá 25? Né? Até a letra D. Isso é raiz quadrada. A oitava questão, nona. As imagens abaixo apresentam terrenos na forma quadrada. De acordo com a área indicada, calcule o comprimento do lado de cada um deles. Letra A. Vou falar da letra C aqui. O terreno quadrado da letra C tem 100 metros quadrados. Que número multiplicado por ele mesmo, tá? São números gêmeos, iguais. Que número multiplicado por ele mesmo dá 100? A letra A. Que número multiplicado por ele mesmo dá 225? Letra B. Que número multiplicado por ele mesmo dá 121? E na letra D, que número multiplicado por ele mesmo dá 324? Ou seja, aqui está querendo saber a raiz quadrada de cada um desses números. A décima é a descrição de como se apresenta a raiz quadrada. Isso aqui também está na atividade da aula de ontem. Aqui eu tenho uma raiz quinta de 32, que dá 2. Lá na descrição da introdução falando sobre a raiz quadrada, esse 5 aqui é chamado de índice, esse Vzinho aqui é chamado de radical, o 32 é chamado de radicando, e o 2 é o resultado, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada não, a raiz, que é o resultado, né? Nesse caso aqui a raiz seria quinta. Só estou falando assim para facilitar o entendimento de vocês, para não ficar tão vago. Isso também, quem tiver, se precisar consultar, pode procurar lá, que na atividade de ontem tem essas descrições lá também, tá? A número 11 é parecida com a número 9. Está falando de um terreno que tem 225 metros quadrados e quer saber quanto mede o lado desse terreno, né? A ideia é a mesma da questão número 11. Então, a atividade proposta para a aula de hoje é esse assunto e esses são os exercícios, ok? Bons estudos aí para vocês.